Segunda parte. Depois do pequeno improviso que fizemos sobre a tradição espiritual portuguesa, vamos tentar adicionar duas ou três referências que poderiam ter sido incluídas e que não foram e que poderão ser consideradas como partes essenciais da mesma tradição. Os elementos constituem todas as tradições um dos pontos de trabalho não só individual, como de consciencialização coletiva do relacionamento das pessoas com a natureza que está dentro delas e que está no universo e nos mundos subtis. Como sabemos, os elementos nas tradições ocidentais, sobretudo, como terra, água, fogo, ar e éter, têm na gênese e na expansão e desabrochamento da identidade portuguesa um papel essencial, nomeadamente a água, o oceano, uma terra fértil e harmoniosa, rodeada por um oceano imenso e convidativo, desafiante, estimulante. Os portugueses lançaram-se e esta relação com o mar continua a banhá-los nas suas costas diariamente, com pontos de uma beleza extraordinária que, em certos casos, ainda sobreviveram a uma construção desordenada ou desenfreada, como é o caso do Algarve, com muito pouca costa já visível, de tal forma está tomada pelos apartamentos e hotéis, desfigurada completamente. É na costa vicentina, na costa atlântica, que ainda podemos comungar com o oceano, o oceanos, a divindade da sua forma de água, e que é sempre uma bela imagem do oceano divino do amor, e em cujos momentos de pôr do sol muitas pessoas têm encontrado fortes estímulos e iluminações para a sua caminhada. Além destes elementos, terra, que já foi há pouco referido, e agora a água, é evidente que o ar é fundamental na medida em que por ele respiramos, por ele nos elevamos nos mundos internos, pois a respiração traz não só a energia do oxigênio, mas também a energia psíquica e ambiental e ajuda-nos na nossa subida enquanto prana, enquanto que energia interior, a concentrar-nos mais e em curar-nos e em irradiarmos energias. É toda uma sabedoria que existe e que nós podemos ver hoje em dia mais desenvolvida por muitos praticantes de métodos de cura que utilizam as mãos ou praticantes de exercícios ou exercícios respiratórios. Este tipo de oração feito com mais consciência está presente também nos Evangelhos, como já foi dito, com a imposição das mãos, mesmo na fundação de Portugal, quando Afonso Henriques esteve em batalha e foi secundado pelo abade Teotónio de Coimbra e a sua comunidade, que, orando ao mesmo tempo que ele batalhava, tentavam irradiar e transmitir energias. O fogo é, sem dúvida nenhuma, a essência do amor, a essência da divindade, e este fogo está em cada um de nós e é desenvolvido pela nossa aspiração, pela nossa abnegação, pelo nosso amor, nossa capacidade de esforço, de sacrifício, de luta, e é de coragem, e é esta qualidade que tem que ser desenvolvida por todos nós ao longo da vida, não importando os obstáculos e os medos, nem nos deixando deslizar em passadismos ou em facilitismos ou em desânimos ou em aburguesamentos, como somos tão convidados por uma sociedade de espetáculo que entra por nossa casa através de múltiplas formas e nos vai induzindo a situações de passividade, alienação, massificação. De facto, a necessidade de preservarmos o nosso fogo vivo e luminoso e não ser constantemente torpedeado e destruído pela informação é fundamental e, portanto, é de aconselhar claramente, face à má qualidade da televisão, desligar, não ligar a
a televisão, não estar a causar doenças em si mesmo, tal a negatividade que é transmitida e de que elas são um reflexo. Quanto ao éter da consciência, o éter puro, esse que nós podemos contemplar nos céus e nos altos das montanhas, pois os portugueses sempre tiveram esse culto da montanha enquanto ponto de ligação entre o céu e a terra, e sabemos que, por exemplo, já Estrabão relata nos cerimónias de enterro de viriato, enterro, ou melhor, de incineração, que foram comemoradas no alto da montanha e que nos altos também se faziam as danças nos momentos da lua cheia. Esta subida aos altos, a absorção da energia etérica e a sua visibilidade são, pois, práticas correntes na nossa tradição e que deveríamos manter e tentar mesmo ver mais conscientemente os glóbulos de prana que estão patentes no céu, sobretudo junto à natureza, junto ao mar, junto à montanha, e percebermos que eles são os glóbulos de vitalidade e que tanta falta nos fazem nas nossas vidas tão citadinas. Finalmente, os planos acima destes elementos, que não são muito referidos na tradição ocidental e que são os planos de consciência e o plano primordial na tradição indiana, e que são realmente os níveis já espirituais que todos nós, enquanto buscadores da verdade e do caminho, procuramos, e que tivemos imagens como a ave do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, o sopro do Espírito, tudo isso indicando a erupção do mundo do Espírito sobre nós, vindo de níveis superiores. Poderíamos ainda adicionar à essencialidade de Portugal todas as manifestações artísticas profundamente harmoniosas e belas que existem, começando na Batalha ou em Alcobaça e passando pelos painéis e pelo Convento de Cristo em Tomar, ou mesmo o Templo de Augusto ou Diana em Évora. Nós temos uma riqueza muito grande de formas absolutamente maravilhosas e carregadas de energia espiritual por séculos e séculos de passagem à admiração do tempo e provavelmente de manutenção dos mundos espirituais, e portanto nós destes locais sagrados podemos cultivar a verdade, podemos cultivar a divindade, podemos cultivar a beleza, na medida em que fazemos culto, que admiramos, assimilamos e estamos conscientes que estamos a ligar o céu e a terra, os construtores do passado e os momentos em que estamos a viver, e em que as energias da terra e do céu confluem no nosso coração, na nossa cabeça e irradiam. E assim, estes locais sagrados são pontos essenciais de comunhão, e é uma pena que de facto tenham sido tomados conta pelo Estado e apenas sejam livres durante o domingo de manhã, pois deveria haver mais dias e para mais pessoas uma capacidade de serem frequentados e visitados sem ter que se pagar, de forma até a que essa comunhão e ligação entre o céu e a terra fosse mais realizada. Nas nossas igrejas, exatamente, passa-se o mesmo, no sentido que são locais de grande sacralidade, por vezes um pouco paradas, um pouco abandonadas, e poderia-se pensar em formas de dinamizar mais estes locais consagrados a um despertar maior da espiritualidade dos portugueses, já que muitas vezes a própria celebração da missa não tem essa capacidade por alguma incapacidade de os sacerdotes ritualizarem harmoniosamente o serviço dominical, que deveria ser coroado no momento da comunhão e do silêncio posterior, em que as pessoas deveriam estar pelo menos uns 5 minutos em silêncio, a meditar, a ver, a sentir o que receberam, e que seria uma invocação da descida do Espírito Santo e do Cristo cósmico em nós.
Haveria muitos outros pontos que podem ser desenvolvidos, nomeadamente mencionar toda a longa tradição de místicos e místicas que deixaram tantas obras, nomeadamente no século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, e que não iremos referenciar nomes, mas que têm momentos de pessoas com grande qualidade, com grande lucidez, com grande discernimento e que em certos casos atingiram profundidades nas suas meditações de comunhão com a divindade ou de iluminação em relação às dimensões espirituais de nós próprios e do universo. É, pois, importante termos consciência disto e não estarmos sempre com necessidade de importar mestres ou religiões ou esquecermos completamente da nossa tradição espiritual portuguesa, que teve grandes seres e que continua a estar viva em pessoas. Finalmente, um aspecto que interessaria também referir é uma qualidade que não nos tem sido tão desenvolvida, não nos tem sido tão cara, não nos tem sido tão capaz de ser desenvolvida, que é a milícia unitiva dos seres, a capacidade de unirmos as diferentes personalidades sob a invocação do Espírito, tal como justiça, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome ou no meu nome, na minha vibração, na minha invocação de verdade, de logos, de amor, eu estarei dentro deles, eu estarei no meio deles, eu estarei unindo-os. Esta capacidade das reuniões, dos grupos, atingirem esta dimensão, infelizmente não tem sido desenvolvida. As reuniões começam a partir dos egos e das personalidades e desenrolam-se nos egos e nas personalidades e acaba por prevalecer muito pouco, não só esse nível de amor e de unidade espiritual, mas mesmo o de mais inteligência, da mais racionalidade, o da maior eficácia ou da maior atualidade. É para esta necessidade de maior aceitação do outro, comunhão com o outro, tendo sempre como pano de fundo a presença divina que está em todos nós e o Cristo cósmico, o Logos de sabedoria, e que devemos comungar nele, que deveria ser mais dinamizada nos grupos que se encontram e que deveria fazer a ponte entre os diversos grupos, uma ponte superior, e esta seria verdadeiramente uma condição importante para que a espiritualidade portuguesa passe de níveis muito parcelares e de capelas e pequenos grupos para uma dinâmica mais nacional e até universal. É evidente que falarmos do Quinto Império e nas condições em que estamos é cada vez mais, não digo ridículo, mas uma utopia completa. Mas os princípios que estão por detrás dessa época de maior comunhão e fraternidade no espírito e na cultura é evidente que estão a caminhar, liderados por vários povos, e certamente que Portugal poderia ter um papel importante nisso, com a sua lusofonia, e alguns grupos e algumas pessoas têm apostado nisso, mas de facto não se tem conseguido ainda esse acordo harmonioso e profundo em que todos contribuam com o melhor de si próprios e sendo reconhecidos como tal, e não haja pequenos egos, pequenas vontades a controlarem e a dominarem essa dinâmica abrangente e profunda que deveria coexistir entre os vários grupos e seres no caminho espiritual e ligados à tradição espiritual portuguesa e à sua missão e destino. Falar então, para terminar, na missão ao destino de Portugal é sempre um desafio que está inerente à tradição espiritual portuguesa. Esta missão e destino é evidente que é potencial. Há uma potencialidade grande e cada ser tem que desenvolver ao máximo a sua ligação espiritual, o seu despertar, a sua comunhão com a divindade, e a partir daí a missão de Portugal crescerá mais luminosa e universalizar-se-á mais. É, portanto, para uma tomada de consciência mais poderosa do espírito e
fazermos as vias purgativas, iluminativas e unitivas diariamente, cultivando mais um estado de pureza e de harmonia, de forma a que o espírito possa estar mais vivo e desperto em nós, que poderemos melhorar o estado da nação portuguesa e termos, se calhar, um dia governantes que sejam seres abertos ao divino e que não tenhamos presidentes da República ateus ou outros que roubam e corrompem e corruptam a humanidade que os rodeia. É, pois, um apelo a um estado mais moral, mais humano, mais espiritual que nós desejaríamos e apelamos. É para esta vinculação maior dos portugueses com a sua tradição espiritual, com a sua comunhão com os antepassados, com o corpo místico de Portugal e da humanidade, que nós realçamos como missão importante de cada um de nós fazer e desenvolver ao longo do dia. E se assim fizermos todos, certamente que haverá mais presença divina, mais amor, mais justiça, mais solidariedade e beleza no universo. Seja, pois, o talent de bien faire, o talento do bem fazer e o despertar do fogo interno e a irradiação no coração e nos chakras em toda a hora, um sinal distintivo de nós. Amém. Om.